E aí galera, aqui quem fala é o Batman, e antes de começar esse vídeo eu queria pedir para que você comentasse qualquer coisa. Em todo vídeo eu me vejo obrigado a pedir isso, já que vocês costumam não comentar muito, e como meus vídeos pegam bastante visualizações, o YouTube acaba acreditando que as pessoas que estão vendo meus vídeos são robôs. Então pode comentar aí que você é robô, que você não é, o que importa é que você interaja com esse vídeo de alguma forma, beleza? Essa história aqui segue a vida de um estudante do ensino médio no Japão moderno, chamado Haruto. Ele parece ser um garoto muito feliz, mas no fundo ele guarda um segredo doloroso. Há vários anos foi anunciado no Japão um jogo chamado Union, acessível somente àqueles com poder único, conhecido como a vontade de não trabalhar. O Haruto estava entre os poucos escolhidos, e tirando a brincadeira, realmente existe um poder nesse anime, e por isso somente as pessoas que possuem esse tipo de poder podem jogar esse tipo de jogo. O Haruto, apesar de estar na escola primária, entrou nesse jogo e rapidamente se tornou habilidoso, e formou um grupo de amigos muito fortes, e eles resolveram chamar a equipe deles de Subaru. Juntos, o Haruto e seus companheiros de equipe enfrentaram várias missões desafiadoras com facilidade, graças em parte a uma garota chamada Asahi. O seu poder especial, graças à pouca vontade de trabalhar, permitia que ela previsse os movimentos do inimigo, complementando perfeitamente as habilidades de combate do Haruto. E o grupo deles também é composto por uma garota muito interessante, a Satsuki, que secretamente tem uma queda pelo Haruto. No entanto, ela suspeitava que ele tinha alguns sentimentos pela Asahi. Um dia eles descobriram uma masmorra que ainda não havia sido conquistada, e todos acreditavam que ultrapassá-la era impossível, mas o Haruto, confiante em suas habilidades, reuniu seus companheiros de equipe para conquistá-la. Embora alguns hesitassem, eles concordaram e marcaram uma data para a exploração dessa masmorra. Dentro da masmorra, a jornada transcorreu sem problemas, com a previsão da Asahi anulando as ameaças. Eles chegaram até a câmara do chefe final, enfrentando um inimigo monstruoso revestido de aço, e a Asahi os orientou, enquanto Haruto e o Taka executaram seu plano, e esse monstro em específico apresentou novos desafios, e apesar dos avisos do Taka, o Haruto se precipitou, o que o levou a um momento crítico em que a Asahi se sacrificou, o protegendo de um ataque letal, sacrificando-se no processo. Com o coração partido, eles souberam que a morte de um jogador na missão em que eles estavam fazendo significava que ele não poderia mais voltar ao jogo, e agora o sacrifício da Asahi os assombrava, e o Taka culpava o Haruto por sua imprudência. Para piorar tudo, a Asahi morreu na vida real no mesmo momento em que ela morreu dentro do jogo, o que fez o Haruto parar de jogar e se culpar ainda mais por tudo. Os anos se passam e o Haruto, agora no ensino médio, havia se distanciado totalmente do jogo que tanto lhe tirou. No entanto, o Reunion, uma completa reformulação do Union, foi anunciado. O Haruto resistiu à jogatina no início, mas acabou cedendo aos apelos dos seus colegas de classe, que precisavam de um terceiro jogador. Ao entrar no Reunion, o Haruto percebeu que o jogo havia mudado. Ao vagar pelo mundo, ele se juntou aos seus dois colegas de classe sem noção, um menino e uma menina que desejavam explorar uma masmorra de nível baixo, e apesar de sua inexperiência, o Haruto os ajudou quando eles encontraram monstros, salvando-os de um possível desastre em potencial. Continuando a jornada, eles entraram em uma sala e descobriram um grande baú. Seus colegas insistiram para que o Haruto o abrisse, enquanto eles ficavam esperando à distância, e quando o Haruto abriu o baú, uma luz ofuscante encheu a sala. Quando seus olhos se abriram, ele ficou chocado ao ver uma Asahi adulta emergindo do baú, e as memórias da infância dela estavam intactas, o que faz o Haruto ficar totalmente chocado ao vê-la, e ainda mais perturbado com o fato da Asahi estar se comportando como se nada tivesse acontecido com ela. A princípio, ele pensa que ela é uma impostora, e a leva para fora da masmorra para conversar com ela. Ela conversa com ele com muita alegria, mas sente que o Haruto mudou e pergunta o que aconteceu. O Haruto hesita um pouco em revelar o que realmente aconteceu e começa a interrogá-la. Ele lhe pergunta sobre o ano atual, e ela responde dizendo o ano em que ela morreu no jogo, há 6 anos atrás. O Haruto a informa que 6 anos se passaram desde então, e ela não acredita nele e pensa que ele está tentando brincar com ela e ri disso. O Haruto não aguenta mais ficar calado e conta a ela sobre a sua morte, que aconteceu há 6 anos atrás. Ela o olha com seriedade e diz que ele não deve fazer piadas com esse tipo de coisa, e começa a falar sobre outra coisa, tentando mudar de assunto. O Haruto, no entanto, diz a ela para verificar se ela pode sair do jogo, e ela tenta fazer isso, mas percebe que não consegue se desconectar do jogo, o que começa a preocupá-la, pois o Haruto mostra que ele pode se desconectar facilmente do jogo quando ele quiser. Ela pergunta a ele sobre o paradeiro do resto do grupo deles, mas o Haruto lhe responde que ele não fala com eles há 6 anos, e que não faz ideia de onde eles possam estar, ou se eles jogam um jogo ou não. Essa notícia deixa a Asahi bastante triste, pois ela não consegue entender como um grupo tão unido como o deles pôde se desfazer. E antes que ela pudesse falar novamente, no entanto, um grupo de homens os cercaram de ambos os lados, e um cara comenta que sempre pensou que a Asahi havia morrido há 6 anos, mas agora ele pode perceber que isso não passa de
de rumores. O Haruto não se lembra nem um pouco de quem é esse cara, mas esse cara, no entanto, parece conhecer o Haruto dos velhos tempos. A Asahi se lembra facilmente do cara musculoso e tenta lembrar o Haruto que quando eles costumavam a jogar juntos, esse cara sempre tentava sabotá-los, pois ele queria muito a presença dela no time deles, mas o Haruto e os outros eram tão incrivelmente fortes que o derrotavam facilmente. O Haruto finalmente se lembra de que o cérebro musculoso é conhecido como Leon, e ele costumava agir como meu amigo do Discord, sempre tentando conseguir uma garota que não quer ele. Então ele diz ao Leon para se afastar, e o Leon fica furioso e dá um soco em uma pedra, quebrando-a em 1000 pedaços, antes de correr para frente em uma velocidade incrivelmente alta e dar um soco no estômago do Haruto, o que o faz cair no chão. O próprio Leon parece surpreso e ri do Haruto, perguntando como ele se tornou tão fraco. O Haruto se levanta e pega sua espada, pronto para a batalha, mas antes que ele pudesse fazer qualquer coisa, o Leon o golpeia novamente. A Asahi grita por trás, dizendo que esse é um soco falso e que ele está tentando dar um chute na cabeça. O Haruto ouve isso e bem na hora consegue se esquivar do ataque do Leon, e a Asahi dá cobertura, forçando o Leon a recuar. Ele recupera o equilíbrio e começa a ameaçá-los novamente, dizendo que vai dar uma surra neles e forçá-los a sair do jogo se eles não se juntarem imediatamente à sua guilda e não pedirem desculpas a ele. Ele começa a caminhar em direção ao Haruto, mas para no meio do caminho depois de ouvir uma voz atrás dele, que se tratava do Taka, que começou a jogar novamente e agora está em uma das guildas mais fortes, conhecida como Illuminati. Ele convoca um grupo dos seus subordinados e diz ao Leon para se afastar, caso contrário, ele lhe dará um game over e o mandará para o mundo real para sempre. O Leon não dá ouvidos a essa ameaça e avança com um soco, mas o Taka facilmente se esquiva e agarra o seu rosto antes de usar a sua habilidade especial, que rasga todas as suas roupas, o que resulta no seu inimigo fugindo envergonhado. Depois disso, ele se aproxima do Haruto e pergunta se ele perdeu o juízo, ao que o Haruto responde que talvez. Ele olha para Asahi e sorri, antes de falar que sentiu muita falta dela. Ele e a Asahi conversam um pouco mais, e o Taka pede para que a Asahi se junte a ele, e a Asahi imediatamente concorda com entusiasmo, dizendo que os três podem começar uma guilda novamente, mas o Taka fica tenso com a declaração, e informa que somente ela pode se juntar a ele, revelando que ele nunca mais irá trabalhar com o Haruto. O Haruto simplesmente faz uma cara feia, enquanto o Taka o repreende um pouco mais, e diz a Asahi para não ajudá-lo, pois ele é ocupado pelo que aconteceu com ela, mas a Asahi o cala, e diz que ela não quer mais ir com ele, porque ele está sendo muito maldoso, e depois de ouvir isso, o Taka vai embora, dizendo a Asahi que os seus portões estão abertos para ela, e que ela só precisa ligar para ele se quiser alguma ajuda. Depois disso, Haruto sai do jogo e se deita na cama, pensando em tudo que aconteceu até agora, quando do nada ele ouve uma batida em sua porta e a sua irmã o chama. Ele abre a porta e encontra ninguém menos do que a própria Satsuki, que parece ter crescido muito, especialmente em certos lugares. Ela o cumprimenta sem jeito e pergunta se pode falar com ele. Os dois vão para o quarto dele, e a Satsuki revela que também começou a jogar o Reunion, e agora ela quer fazer as pazes com ele. O Haruto parece surpreso e finalmente revela que também jogou o jogo por um tempo hoje, e conta a ela que quando ele foi abrir um baú, a Asahi apareceu dele. No começo, a Satsuki acredita que isso é uma piada de mau gosto, e o repreende por ficar brincando com gente morta, mas quando ele lhe conta toda a história detalhadamente, ela diz que só irá acreditar nisso se ela ver a Asahi pessoalmente, e o Haruto finalmente concorda em entrar novamente no game. Eles fazem login em suas contas, e quando se encontram, o Haruto está acompanhado da Asahi, o que deixa a Satsuki totalmente chocada. A Asahi começa a fazer um monte de perguntas sobre onde eles estavam esse tempo todo, e por que o grupo deles se separou. A Satsuki, incapaz de controlar suas emoções, explode, dizendo-lhe que ela foi a razão pela qual o grupo se separou, porque ela morreu ao tentar defender o Haruto, o que levou à sua morte na vida real também. O Haruto diz a Satsuki para se afastar um pouco, mas ela diz a Asahi que ainda visita o túmulo dela todos os anos, e tem medo de que a razão pela qual ela está a vendo agora seja apenas um bug, que desaparecerá em breve depois de uma atualização, causando ainda mais desgosto para ela e para o Haruto. De repente, o Haruto sente que algo está errado, e levanta sua espada para afastar uma flecha que vinha em direção a eles. De repente, um grupo de homens o cerca, e mais uma vez é exigido que eles entreguem a Asahi. No entanto, dessa vez a Satsuki puxa sua arma e libera vários elementais diferentes de magia, o que choca totalmente seus inimigos, pois até mesmo os excelentes magos só conseguem usar 2 ou 3 elementais, mas a Satsuki podia usar vários de uma vez só. Ela é capaz de lidar com todos os inimigos ao mesmo tempo, e diz ao Haruto e a Asahi que eles devem voltar para sua antiga base. Todos então voltam e dão um mergulho profundo no Lago da Nostalgia, ao verem que as suas coisas de 6 anos atrás ainda estão intocadas pelo tempo. Enquanto as meninas procuravam por mais coisas, o Haruto, o garoto emo, acabou descendo sozinho até o lago, onde de repente ele vê uma sombra misteriosa vindo em sua direção, que revelou ser uma garotinha chamada Alicia, que mais parece um Pokémon. Ela diz ao Haruto que pode ler o seu cérebro, e também diz que não está aqui para machucá-los. Ao invés disso, ela diz que
um grupo de pessoas estão atrás da Asahi e que eles ficarão à espreita nas sombras até que o momento de atacar seja perfeito. O Haruto fica completamente atordoado com o que acabou de acontecer e não consegue entender de onde aquela garota veio ou para onde ela foi. Ele sente que precisa de uma pausa de toda essa besteira e decide voltar para cima para descansar, até que ele acaba ouvindo uma conversa acalorada da Asahi e da Satsuki. Ele se esconde atrás do canto como uma cobra e escuta toda a conversa, o que realmente não é algo legal. Ele ouve a Satsuki dizendo para a Asahi deixar o Haruto em paz, pois quando ela morreu há 6 anos atrás, o Haruto foi o mais ferido de todo o grupo, embora ele não demonstrasse isso. Ele foi destruído por dentro e deixou de ser ele mesmo, e nada foi capaz de trazer o antigo Haruto de volta. Ela diz a Asahi que quando ela morreu há 6 anos, uma parte do Haruto morreu com ela, e ela não quer que o Haruto se machuque novamente, pois dessa vez ele pode não conseguir lidar com a dor. A Asahi fica extremamente triste com isso, mas antes de falar qualquer coisa, o Haruto se intromete entre elas e diz para deixarem esse assunto para trás. Ele diz que está bem e também diz que elas devem deixá-lo em paz e se preocupar com elas mesmas. Em seguida, ele simplesmente sai do jogo. No dia seguinte, a Satsuki aparece novamente na porta do Haruto, estando toda molhada. O Haruto a deixa entrar e ela se desculpa pelo dia anterior, dizendo que queria protegê-lo. Ele diz que se importa muito com a Asahi e a última coisa que ele quer é que ela vá embora novamente, mas ela também se importa com o Haruto da mesma forma e não consegue vê-lo sofrendo tanto o tempo todo. Ele agradece por se preocupar com ele e de repente ela tira um anel do bolso, o que imediatamente desperta algumas lembranças no cérebro do Haruto. Ele se lembra de como eles foram a um fliperama e todos compraram um anel para representar a sua afiliação e vínculo com o grupo. Então Haruto tem uma certa ideia muito criminosa e os dois correm para o cemitério onde a Asahi foi enterrada, e o Haruto começa a cavar o túmulo dela, e ele teve sorte de não ter sido preso e conseguiu tirar um anel do túmulo dela. Esse era um anel em que ele e a Asahi fizeram uma promessa de proteger um ao outro. Depois disso eles voltam e o Haruto decide que não importa o que aconteça, ele vai vencer o jogo e encontrar uma maneira de preservar a Asahi. Além disso, ele quer descobrir o motivo da sua aparição no jogo. No dia seguinte, eles se conectam novamente ao jogo e a Asahi convence o Haruto a ajudá-la em uma missão para recuperar uma seiva muito rara de uma árvore especial dentro da floresta. Eles trabalham juntos e tentam derrubar essas árvores, uma a uma, e elas não são monstros muito fortes, e especialmente por conta das habilidades da Asahi de olhar para o futuro, é muito fácil lidar com esses monstros. O problema, porém, é que a taxa de obtenção do item que a Asahi está procurando é extremamente baixa, e a maioria das árvores não deixou cair nenhuma seiva depois de serem mortas. Ele decide fazer uma isca e, como ela esperava, uma árvore monstruosa gigante corre até ela e a agarra. O Haruto corre em direção à árvore e corta sua mão, e a Asahi rapidamente faz a pontaria e destrói a árvore com um tiro na cabeça bem posicionado, e para sua total alegria, a árvore acaba deixando cair a seiva que ela tanto queria. Ela cai no lago abaixo, mas quando Haruto desce para checá-la, ele fica feliz em ver que ela está completamente bem e conseguiu a seiva. Eles voltam para a cidade e a Asahi o leva para uma ferraria, onde ela transforma a seiva em um anel, e o Haruto fica muito surpreso ao ver que esse é o mesmo anel de grupo que eles ganharam quando eram jovens, e a Asahi quer fazer 3 desses anéis para que os 3 possam começar a usá-los novamente, como costumavam fazer quando eram jovens. Ela tenta dar o anel para o Haruto, mas o Haruto diz a ela para guardar esse anel para si, e ele na verdade acaba colocando esse mesmo anel em seu dedo anelar, e isso acaba sendo visto pela Satsuki, que fica com muitos ciúmes pela Asahi estar recebendo toda essa atenção, sendo que a garota tá morta. Então ela rapidamente voa para a floresta e depois de um tempo volta com uma seiva e a converte em um anel, esperando que o Haruto também coloque esse anel em seu dedo, mas ele não faz isso, o que acaba sendo muito engraçado e muito triste. A Satsuki, no entanto, fica constrangida, e como ela é uma tsundere, ela rapidamente coloca o anel em si mesma. O Haruto então elabora um plano para descobrir uma maneira de recuperar as memórias da Asahi. Ele volta para a masmorra onde a Asahi morreu, e junto com as 2 garotas ele entra na masmorra para tentar derrotar o chefe, o que de alguma forma faz todo sentido para esse idiota. Da última vez, quando eles estavam no auge da sua força, o seu grupo tinha 6 membros. Eles perderam e um deles morreu. Então, obviamente, com a metade do grupo faltando, de jeito nenhum eles vão conseguir derrotar o chefe. No entanto, eles seguem em frente de qualquer maneira e começam a percorrer as mesmas rotas da masmorra, e finalmente chegam ao ponto em que encontram o chefe da última vez, mas dessa vez nada acontece. De repente, a Asahi sente uma presença, e todos se viraram para ver que era apenas aquela garota que se parece um Pokémon. No entanto, a garota simplesmente some na escuridão, mas só depois de vomitar algumas frases sem sentido que ninguém consegue decifrar, e dessa mesma escuridão um monstro emerge mais uma vez, com toda sua glória e poder. Nesse momento todos eles têm flashbacks do que aconteceu da última vez em que eles estiveram aqui. Eles decidem que isso é muito assustador e tentam fugir, mas o chefe está com vontade de brincar e lança suas espadas em direção à entrada, quebrando o teto
direto e bloqueando completamente a entrada. O chefe lança várias espadas contra eles, mas todos se esquivam e dessa vez, a Satsuki decide que alguém tem que ser o homem do grupo e lutar contra esse idiota. Ela usa sua magia mais poderosa, que combina a magia de todos os elementos diferentes, disparando um feixe mágico gigante contra o chefe. Mas para o desânimo de todos, o chefe tem uma barreira mágica e a magia não pode penetrá-la. O chefe pega sua espada e a lança em direção a Satsuki, que tenta se esquivar, mas falha e é atingida nas pernas, ficando atordoada e incapaz de se mover. O Haruto, ladrão de garras, corre rapidamente em direção a ela e tenta defendê-la, mas o chefe simplesmente o atinge como uma mosca no ar, e ele também fica preso embaixo de alguns detritos caídos. O chefe começa a se mover lentamente para acabar com a vida dele, mas a Asahi não se contenta em morrer apenas uma vez por esse monstro, revelando que seria muito legal ela morrer 2 vezes. Então ela entra na frente dele mais uma vez e começa a atirar nele com a sua arma fraca. O Haruto diz a ela para se afastar, para que ela não morra mais uma vez e destrua novamente a sua saúde mental morrendo novamente. Mas ela fica bem na frente dele e de alguma forma atira na cabeça do chefe, fazendo com que o teto caia sobre ele e todos ganhem algum tempo extra. No entanto, durante o processo, ela também é atingida e fica bastante atordoada e incapaz de mover as pernas. O chefe se levanta mais uma vez e o Haruto se amaldiçoa por ser tão fraco. Ele se prepara para admitir a derrota, mas de repente ele vê algo brilhando no chão e encontra um anel. Ele se lembra de que aquele era o anel que havia caído de sua mão quando eles lutaram contra o chefe antes, e isso dá a ele um impulso de energia. Ele pega o anel e o usa. O monstro tenta atacar a Asahi, mas o Haruto rapidamente intercepta o ataque e corta o braço do monstro. Ele então invoca o seu espírito de leão, que ataca o monstro, ferindo gravemente, e então ele usa sua habilidade especial cortando o ar várias vezes ao mesmo tempo, o que destrói o monstro de uma vez por todas. O Haruto e os outros caminham para fora da masmorra e parecem estar muito felizes com o sucesso de hoje, mas de repente a Asahi começa a se sentir tonta e desaba no chão. De repente, todos os três veem alguns flashbacks de memórias antigas que pertencem a Asahi, onde ela parece estar em um lugar completamente diferente, e o lugar estava recheado de pessoas com jalecos de laboratório. Quando a visão termina, o Haruto pergunta o que foi aquilo, mas a Asahi diz que não faz ideia, pois não tem nenhuma lembrança dessas ocorrências. Eles vão para a pousada em que estão hospedados, e assim que entram, todos se voltam para eles e começam a perguntar se eles são de fato o grupo reverenciado, o famoso grupo Subaru, ou se eles são impostores, perguntando até mesmo se eles derrotaram o monstro daquela masmorra ou não. O Haruto decide ignorá-los completamente e leva as outras 2 meninas para a sala, onde eles se sentam e relaxam um pouco, e a Asahi ainda está totalmente empenhada em unir toda a equipe sob uma única bandeira mais uma vez, mas o Haruto informa que eles nem sabem se o Clive e a Nozomi ainda jogam o jogo. A Satsuki afirma que tem vários informantes e que eles podem ajudar a descobrir onde eles estão e se eles ainda estão jogando o jogo ou não. No dia seguinte, todos saem para encontrar os informantes e descobrir se eles têm alguma informação sobre os outros 2 membros, mas no caminho eles encontram um grupo de pessoas fugindo, e quando perguntam o motivo pelo qual estão fugindo, eles respondem que a guilda conhecida como Cruzeiro do Sul foi vista nas proximidades da área e que eles não querem ter problemas com eles, por isso eles estão fugindo. O Haruto considera a possibilidade de recuar, pois não quer ter problemas agora, pois ele já conhece a Cruzeiro do Sul desde o passado, e eles eram uma das guildas que queriam roubar a Asahi, mas nunca conseguiram. A Satsuki, no entanto, diz a ele que os informantes estão por perto e que eles não devem demorar muito para os responder. Então o Haruto concorda. Eles caminham em um vale e de repente o Haruto para ao sentir que algo está errado. E ele estava certo, pois o líder do Cruzeiro do Sul surge de trás de uma rocha. De repente eles olham em volta e veem que estão completamente cercados pelos membros da guilda, que chegam à casa dos milhares. Acontece que o líder interceptou os informantes e acabou atraindo os 3 para esse local, para que ele pudesse levar a Asahi e ir embora. O Haruto diz aos seus amigos para recuarem, e a Satsuki tenta sacar suas armas, mas imediatamente uma saraivada de flechas cai perto da Satsuki, como um aviso para que ela fique quieta. O líder afirma que não há como escapar disso, e que a melhor coisa que eles podem fazer é entregar pacificamente a Asahi e voltar para onde eles vieram sem causar problemas. O Haruto obviamente recusa a proposta, e lhe diz para enfiar a sua oferta onde ela deveria estar. O Haruto então tenta encontrar uma maneira de escapar dessa situação difícil, mas de repente um grupo de homens vestidos de azul surgem por trás dos membros do Cruzeiro do Sul e os tomam como reféns. O Haruto os reconhece como a Brill Society, cujo líder costumava odiar o Haruto e o seu grupo, e eles também queriam roubar a Asahi. O líder da Brill Society grita para o líder da Cruzeiro do Sul, dizendo para se afastar, pois ele levou o Haruto e os outros para sua proteção temporária. O líder da guilda Cruzeiro do Sul parece hesitante, mas quando vê que eles estão em menor número e em desvantagem numérica, ele cede e chama suas tropas para recuarem por enquanto. O líder da Brill Society se aproxima do Haruto e pergunta se eles estão bem. O Haruto lhe diz que eles estão bem,
Asahi e imediatamente pergunta quais são seus planos e por que ele os protegeu. Então, o atual líder do grupo afirma que o antigo líder realmente odiava muito o Haruto e os outros, mas ele não os odeia mais porque ele não tem mais motivo para isso. Ele só veio até aqui para oferecer ao Haruto e aos outros a chance de entrar em sua guilda, para que eles pudessem proteger a Asahi. De acordo com ele, a Asahi é um elemento que não deveria estar presente no jogo, mas ainda está, o que faz com que o jogo funcione em bases muito instáveis, e qualquer incidente pode quebrar o equilíbrio e resultar no colapso de todo o jogo, e ele quer evitar que isso aconteça. A Asahi, no entanto, se apresenta e diz que ela não vai se juntar à guilda de ninguém, pois ela já tem uma guilda própria, que sempre irá ajudar e a protegerá quando necessário. O líder olha para eles e diz que eles estão cometendo um erro, mas ele não vai forçá-los a se unirem a ele, pois isso também pode prejudicar o equilíbrio do jogo. Ele então se despede, para logo em seguida chamar as suas tropas e ir embora. O Haruto e os outros voltam para a pousada, e ele e a Satsuki se desconectam do jogo. No dia seguinte, o Haruto convida a Satsuki para uma espécie de encontro, porque ele quer comprar um novo hardware para o seu computador, e a Satsuki aceita o convite com entusiasmo. Eles entram no shopping e compram coisas, antes de decidirem ir almoçar também, o que deixa a Satsuki extremamente feliz. O Haruto, no entanto, é burro demais e fica falando da Asahi o tempo todo, o que faz com que a Satsuki se sinta excluída, fazendo-a perder completamente o humor, e também a forçando a ir embora. No dia seguinte, todos se conectam novamente ao jogo, e o Haruto encontra as duas na mesma pousada. Elas tentam descobrir quais foram as visões que tiveram quando saíram da masmorra, e como elas estão ligadas a Asahi. A Asahi diz que tenta se lembrar disso com frequência, e que a lembrança que ficou mais em sua cabeça foi a de quando ela pulou no feixe de luz para tentar salvar o Haruto. Eles pensam nisso por um bom tempo, tentando encontrar qualquer maneira de trazer as memórias dela de volta. E finalmente o Haruto tem uma ideia. Ele pergunta a Asahi sobre o lugar onde pela primeira vez os seus poderes proféticos foram usados, e ela responde que foi na Torre do Céu, bem no início, quando eles não eram muito fortes. O Haruto diz que eles precisam ir até lá, e talvez isso ajude a Asahi a se lembrar de algo. Todos se dirigem para a torre e entram nela, onde acabam enfrentando alguns monstros aqui e ali, que eles consideravam muito fortes na época, mas agora não passam de um pequeno incômodo para eles. Eles entram novamente no caminho da nostalgia ao percorrerem áreas que eles já haviam visitado antes, e finalmente, depois de derrotar todos os pequenos monstros, eles entram na sala do chefe, onde o chefe acaba sendo um robô gigante, e o Haruto se lembra da época em que o enfrentou e o derrotou. Ele se lembra da vez em que o enfrentaram, e que na época ele sentiu que o chefe era tão poderoso que ninguém poderia derrotá-lo. Porém, dessa vez o chefe parece ser brincadeira de criança para eles. A Asahi começa a atirar no robô, destruindo um dos seus braços, enquanto o Haruto corre para frente para cortar rapidamente o outro braço. A Satsuki então usa sua magia de chamas para queimar completamente o robô, o que os leva ao nível 2, onde o robô libera uma grande quantidade de vapor, tornando a visibilidade quase nula. O Haruto se lembra que da última vez que o enfrentaram, o vapor quase os pegou completamente desprevenidos, e eles só conseguiram derrotar o chefe porque a Satsuki usou a sua magia de luz, que levantou o vapor e permitiu que eles se aproximassem do alvo. O Haruto diz a Satsuki para usar a sua magia de luz mais uma vez, mas ela de repente é pega e atordoada por uma corda que sai do robô. Ela desaparece no vapor, o que assusta o Haruto, e ele pede a Asahi que use os seus projéteis de sinalização. A Asahi dispara um sinalizador que levanta o vapor. O Haruto usa os seus golpes especiais de fúria para destruir completamente o robô. Eles então seguem para o topo do telhado e finalmente a Asahi decide usar o cristal de teleporte para sair da área, mas de repente ela para ao ver uma misteriosa gema vermelha entre seus itens. Ela a retira e a mostra para o Haruto, que também não sabe o que é, mas de repente o Taka se teleporta para o mesmo local que eles, junto com os membros da sua guilda, e rapidamente rouba a gema vermelha. A Asahi diz para ele devolver a gema, mas o Taka lhe diz que não. Em seguida ele se volta para o Haruto e lhe pergunta se ele está tentando matar a Asahi, o que é uma pergunta bastante estúpida, já que o Haruto é apaixonado por ela. Então o Haruto obviamente responde que não. No entanto, o Taka só estava querendo lutar, dando a desculpa de que o Haruto está levando a Asahi para locais perigosos demais. Ele cria uma câmera de isolamento e desafia o Haruto para um duelo. O Taka corre para o Haruto e tenta dar um soco nele, mas o Haruto bloqueia facilmente o soco, mas acaba sendo empurrado para trás devido à força extraordinária do Taka. Ele diz ao Haruto que a Asahi é real e que ele se importa com ela, e que por isso ele está disposto a permanecer no mundo do jogo se isso for necessário para ficar ao lado dela. Ele se torna o maior garoto emo de todos os tempos ao dizer ao Haruto que o mundo real perdeu todo o seu significado no exato dia em que a Asahi morreu. O mundo real para ele é um verdadeiro lixo, mas aqui no mundo de Reunion, onde a Asahi ainda está viva, ele pode ser feliz e por isso ele nunca mais quer sair desse mundo. O Haruto entende como seus planos são idiotas e diz que eles também devem considerar os sentimentos da Asahi e não apenas os seus próprios sentimentos. Ele diz que se quiser fazê-la feliz e pegá-la por trás, ele deve
deve recriar a guilda com eles, mas o Taka não quer isso. Ele tenta dar um soco no Haruto, que se prepara para fazer o mesmo. Mas antes que eles pudessem realmente lutar, a esfera de isolamento entra em colapso. A Satsuki foi quem quebrou a esfera com sua magia, e até mesmo a Asahi apontou sua arma para o Taka, dizendo para ele se afastar do Haruto. O Taka fica bastante triste com isso e se afasta. Então a Asahi o chama e pede que ele mais uma vez se junte a eles para recriar a guilda que eles tinham antigamente, pois com a sua ajuda eles podem encontrar o Clive e a Nozomi. Mas ele lhes diz que não tem a menor ideia e a menor vontade de reunir forças com o Haruto. Depois disso, o Taka e os outros membros dos Illuminati se afastam e se teleportam. O Haruto e a Satsuki também se despedem e se desconectam do jogo. No dia seguinte, o Haruto faz login mais cedo no jogo e vai com a Asahi para diferentes locais, para que eles possam se encontrar com os informantes de lá e pedir informações sobre o Clive e a Nozomi. Eles viajam por vários continentes e fazem muitas perguntas para obter informações, mas nenhum deles parece saber muito sobre alguém chamado Clive ou Nozomi, pois eles não estão registrados em seus continentes. Em seguida, eles vão para a borda da floresta e esperam a chegada da Satsuki para que eles possam continuar sua jornada. Eles tentam encontrar mais teletransportadores, mas não conseguem, então decidem caminhar em direção ao próximo continente, e o caminho acaba os levando por uma floresta coberta de névoa. No início, eles pareciam apreciar a beleza da floresta nevoada, mas à medida que a névoa se tornava mais espessa, eles se sentem mais desconfortáveis com toda a situação. De repente, a Satsuki para e diz a eles para se prepararem. Ela afirma que tem mais de 100 pessoas esperando por eles. O Haruto diz que teria sentido a presença deles, mas a Satsuki responde que a névoa está entrelaçada por uma magia muito forte, que está ocultando totalmente a presença deles. O Haruto saca sua espada, mas antes que ele possa fazer qualquer coisa, todos se separam. Ele se vê cercado por um grupo de pessoas que pertencem às guildas que eles se encontraram recentemente. Ele fica muito confuso com isso, mas o líder de todos, o Lewis, se aproxima e informa que a Cruzeiro do Sul, a família Abril e os Illuminati uniram forças para tomar a Asahi dele. Ele fica furioso com isso e envolve o Leos em um duelo. Ele corre em direção a ele, com um único golpe corta o escudo do Leos em dois, e ele imediatamente percebe que não pode vencer o Haruto sozinho. O Haruto, no entanto, continua a insistir e tenta acertar um outro golpe, mas o Leos se esquiva e o chuta para trás, e logo em seguida diz a todos ao redor para atirarem no Haruto. O Haruto corre em direção ao Léo novamente e bloqueia as flechas que se aproximam, quando de repente uma flecha passa por detrás dele e atinge o Leos no ombro, anulando completamente sua habilidade. O Haruto se vira e vê a Alicia com um arco e uma flecha. Ela lhe diz que a sua habilidade especial é anular a magia e que se suas flechas atingirem alguém, isso selará a magia dessa pessoa. O Léo grita para seus companheiros para atacá-los, mas a Alicia dispara uma flecha no ar, que se divide em centenas de flechas e chove em cima de todos os inimigos, selando suas habilidades e tornando cada um deles inúteis. O Taka levou a Asahi para um local isolado e disse a ela que não pode deixar o Haruto ficar com ela, porque ele não pode protegê-la. A Asahi diz a ele novamente para recriar a guilda deles, mas o Taka se recusa. Então a Asahi também se recusa a ir com Taka. Então ele a aprisiona em uma bola e libera gás, o que a deixa inconsciente. Ele libera catapulta, mas de repente alguns membros de sua guilda correm até a Asahi e a agarram. O Taka fica furioso com eles e pede que a deixem imediatamente, mas acontece que eles são impostores e não sua guilda. Eles rapidamente cercam o Taka e o subjugam, e os outros pegam a Asahi e fogem. O Haruto e a Satsuki voltam para a pousada, onde um anúncio é feito pelos líderes da Abril Society e da Cruzeiro do Sul, afirmando que uniram suas guildas, tornando-as a guilda mais forte do jogo, tanto em termos de poder quanto de números. Eles também acabaram traindo os Illuminati no final e capturando a Asahi para si mesmos, e agora eles renomearam sua guilda combinada como a Guilda Divina. O Haruto simplesmente se levanta e verifica o seu equipamento, antes de dizer a Satsuki que vai salvar a Asahi. A Satsuki então decide usar o seu cérebro, então ela diz a ele para pensar novamente, pois a Guilda Divina agora tem uma força combinada de mais de 3.000 jogadores, e ele nunca poderá fazer nada contra eles. Ela diz a ele para colaborar com o Taka, mas ele se recusa e diz a ela para se afastar, pois provavelmente ele morrerá. Mas a Satsuki diz que se ele irá morrer sem nem mesmo salvar a Asahi, então ele deveria unir forças com o Taka. No entanto, o próprio Haruto diz que é ao contrário. Assim que ele perder a luta e morrer, o Taka provavelmente se unirá com ela para poder salvar a Asahi, e isso até que faz bastante sentido. Depois disso, ele finalmente chega ao campo de batalha e vê um exército inteiro de pessoas esperando por ele. Ele olha para o céu uma última vez, aceitando o fato de que não vai sair vivo dessa luta, tentando fazer uma referência ao Zero no Tsukaima. Ele corre em direção aos seus inimigos a toda velocidade, e enquanto isso a Satsuki vai até o Taka para conversar com ele, pois essa é a única maneira possível que ela conseguiu pensar para ajudar o Haruto. Ele concorda em falar com ela, e quando ela pergunta o que ele está fazendo para tentar salvar a Asahi, ela responde que a força combinada da família Abril e do Cruzeiro do Sul é muito forte, e que eles têm o dobro do número dos homens que os Illuminati têm. Ele diz a ela que está planejando e procurando uma oportunidade
oportunidade para atacar, pois não pode correr nenhum risco ao salvar a Asahi. A Satsuki fica furiosa com ele e diz que o sequestro da Asahi foi culpa dele em primeiro lugar. Ela grita com ele que o Haruto sempre foi capaz de mantê-la segura, mas na única vez em que o Haruto não estava lá para protegê-la, o Taka não pôde fazer nada e deixou que a Asahi fosse sequestrada pelas pessoas em quem ele depositava sua fé. O Taka parece surpreso, mas ainda não parece pronto para aceitar o seu erro. Ele diz a ela que desta vez ele planejará tudo perfeitamente e salvará a Asahi de uma vez só. A Satsuki olha para ele e lhe diz que o Haruto foi sozinho para o campo de batalha para tentar salvar a Asahi, enquanto o Taka está sentado aqui, pensando igual um idiota. O Taka olha para ela e diz que isso é muito bom, pois assim o Haruto também morrerá, o que tornará a vida dele muito mais fácil. Ele diz a Satsuki para deixar o Haruto morrer dentro do jogo, pois isso é benéfico para os dois. Ele diz a ela que se o Haruto morrer, ele nunca mais poderá acessar o Reunion e nunca mais poderá encontrar a Asahi. Assim, toda a sua atenção estaria voltada para a Satsuki, e da mesma forma que ela teria o Haruto, ele permaneceria nesse mundo com a Asahi, não tendo nunca mais que lidar com o Haruto constantemente chamando a atenção dela. A Satsuki diz que a Asahi é sua amiga e que ela fará qualquer coisa para salvá-la. Ela lhe diz que se ele não puder ajudá-la a salvar a Asahi, ela irá sozinha para ajudar, pois ela tem uma espinha dorsal e não é covarde como Taka. Enquanto isso, Haruto está destruindo a linha de frente dos inimigos, eliminando inimigo após inimigo. Ele é muito mais forte do que qualquer um dos inimigos, mas o número esmagador de inimigos tem sido um grande problema para ele. Os usuários de magia no topo da fortaleza combinam suas forças e lançam uma magia de explosão incrivelmente forte em cima do Haruto, e ele não consegue se esquivar. A explosão cria uma cratera gigante e todos pensam que o Haruto morreu, mas para sua surpresa, quando a poeira se dissipa, a sombra de uma figura é vista e o Haruto ainda está lá de pé. Ele mais uma vez salta para frente e começa a destruir todo o exército inimigo sozinho. Ele acaba enfrentando vários inimigos que lhe dizem para se render, porque ele já está meio que derrotado e muito ferido, e ele não pode nem mesmo sonhar em salvar a Asahi nesse estado. Mas o Haruto diz a todos para se calarem. No entanto, antes que ele pudesse prosseguir, ele foi amarrado por um monte de correntes mágicas que o prenderam bem acima do chão, o incapacitando completamente. Os inimigos riem dele e o comandante deles ordena que eles acabem com o Haruto enquanto ele está fraco e incapacitado. Eles começam a caminhar em direção a ele, e até mesmo o Haruto admite a derrota, mas de repente um monte de flechas de raios vem em direção ao chão e quebram a sua corrente. Para sua total surpresa, o Taka aterrissa na frente dele e a Satsuki o segue, e os três ficam no meio de todo o exército inimigo. O Taka olha para o Haruto e diz para ele se lembrar de que ele está aqui para salvar a Asahi e não para salvá-lo. O Haruto olha para ele e acena com a cabeça em sinal de reconhecimento. O Taka pergunta ao Haruto sobre o número de inimigos que ainda restam, e ele responde que ainda tem cerca de 1.500 inimigos, pois o máximo que ele conseguiu fazer foi destruir a metade deles. O Taka e o Haruto então começam a trabalhar juntos em sinergia, usando suas habilidades especiais. Desse jeito eles conseguem destruir rapidamente o restante dos inimigos. Eles dão uma surra em todos que aparecem em seu caminho e correm em direção à porta gigante da fortaleza. Eles unem forças novamente e com um ataque combinado, eles explodem a porta em pedacinhos. Eles entram em um corredor gigante que leva a um estádio onde eles veem vários inimigos ao lado do Leos e o Angelus, os líderes da Abril Society do Cruzeiro do Sul. O Taka rapidamente percebe a Asahi inconsciente nos braços do Angelus e o seu sangue começa a ferver ao ver a sua garota nas mãos do outro cara. Ele corre para acertá-lo com um soco super poderoso, mas todos se esquivam do caminho. O Taka fica chocado, pois a sua velocidade é tão impressionante que ninguém poderia se esquivar. O Angelus imediatamente cria espinhos no local, forçando-o a pular várias vezes. Sempre que ele aterrissa em algum lugar, ele é atacado imediatamente, mesmo que esteja se teletransportando. O Haruto também fica confuso com isso, mas a Satsuki lhe diz que o Angelus provavelmente está lendo o cérebro da Asahi, e como ela pode ver o futuro, ele é capaz de ver o futuro forçando a sua entrada no cérebro dela. De repente, o Taka é preso por um feixe de energia vermelho, que ele não consegue atravessar, por mais que tente. O Ângelo diz ao Leos para acabar com o Taka, enquanto ele está preso, mas assim que ele se aproxima, o Haruto ataca. O Leos, no entanto, é capaz de se esquivar do ataque e contra-atacar, empurrando para trás. O Haruto então usa um golpe aéreo, mas o Leos consegue bloquear o ataque. A Satsuki tenta acordar a Asahi gritando seu nome, mas o Angelus diz a ela que isso não adianta e cria espinhos mágicos de gelo no chão, que atinge a Satsuki e ela cai. A Satsuki, no entanto, decide que já foi salva muitas vezes e dessa vez ela não será a donzela em perigo. Ela libera todo o seu potencial e começa a flutuar no céu com uma aura extremamente poderosa ao seu redor. Ela convoca todos os reis elementais ao seu redor e pede a eles que lhe forneçam todas as suas energias e cria um círculo mágico insanamente forte que suga toda a aura mágica do estádio, o que a permite eliminar muitos inimigos de uma vez só. A magia também é anulada e o Taka é solto, o que assusta o seu inimigo, que rapidamente pergunta ao Angelus sobre o novo plano. O Angelus olha para ele e diz para ele não se preocupar, pois eles vão usar o seu plano de emergência e ele funcionará, não importa o que aconteça. Seu parceiro olha para ele com alívio, mas de
repente o Angelus cria uma bola de energia e apunhala aquele que deveria ser o seu parceiro no estômago, empurrando a bola de energia para dentro dele. O homem atingido começa a ficar fora de controle e é dominado por uma espécie de magia negra, ficando completamente enlouquecido. Ele corre para a frente e esmaga sua espada no chão, e a onda de choque joga o Haruto e o Taka para longe. De repente, a Sarri também acorda, o que impede o Angelus de ver o futuro, mas ela está tão exausta que ela não pode fazer nada. A Satsuki também esgotou quase toda a sua energia, e ela só pode usar um ataque mágico de cada vez. A Sarri grita para que eles lutem como lutaram antes, e que eles se lembrem dos movimentos que eles usaram há 6 anos atrás, quando eles lutavam como uma verdadeira equipe. Ela pede a eles que ataquem em conjunto, e que assim ninguém poderá derrotá-los. De repente, os anéis usados por todos eles começam a brilhar, e os seus sentidos acordam de seu sono. Os três decidem apostar tudo em um ataque final e fazem tudo o que podem. A Satsuki e o Taka usam suas habilidades especiais para fazer coisas loucas, enquanto o Haruto usa sua espada etérea para atravessar o tempo e espaço e desferir 1 milhão de golpes no seu inimigo, enquanto seu próprio inimigo estava imóvel, o que resulta no seu inimigo sendo morto em um instante. A Satsuki corre até a Sarri, enquanto o Haruto fica na frente do Angelus. Ele tenta fugir, mas o Taka vai atrás dele e o derruba com um soco direto no rosto, e a Satsuki usa sua magia de chamas para queimá-lo até a morte. A Sarri pede ao Taka para que dê a ela a gema vermelha, pois ela quer tentar ver as visões novamente, pois elas são a única memória que ela tem. Ela segura a pedra em suas mãos e se concentra, o que faz com que todos tenham flashbacks de memórias nebulosas, nas quais um grupo de pessoas usando jalecos brancos estão discutindo suas habilidades e como podem usá-la. O Taka fica extremamente surpreso com isso e pergunta a ela o que é isso, e a Sarri responde que apesar de não saber nada sobre isso, ela sente que foi isso que aconteceu com ela nos últimos 6 anos. Ela está determinada a descobrir o que essas memórias significam e como ela pode recuperar todas as suas memórias e descobrir tudo o que aconteceu com ela. Ela então tenta uma última vez pedir ao Taka para se juntar à guilda deles, mas ele se recusa mais uma vez, dizendo que ainda não a merece e que precisa trabalhar mais em si mesmo antes de poder mostrar o seu rosto a ela novamente. Ele então se volta para o Haruto e diz a ele para não morrer antes que ele tenha a chance de matá-lo e vai embora. Logo, o Haruto e a Sarri e a Satsuki vão em busca de um suposto tesouro em uma zona marítima perigosa. Eles pegam carona no navio pirata da única capitã corajosa o suficiente para visitar um mar inóspito chamado Lost Pentagon. O Haruto ouviu rumores de que há uma espada inquebrável no fundo do mar, e a Elvida lhe diz que os rumores são verdadeiros. Ela os avisa que tirar a espada não é fácil e que todos que tentaram reivindicá-la falharam. O navio logo chega ao Lost Pentagon, uma área permanentemente coberta por nuvens escuras e neblina. A Elvida dá ao Haruto e os seus amigos um barco e os aconselha a não ficarem por muito tempo debaixo da água, pois isso drenará rapidamente o HP deles. Todos então decidem mergulhar no mar sem usar nenhum equipamento de proteção e usam apenas espíritos de luz da Satsuki como lanterna. Assim, eles chegam ao fundo do mar e exploram as ruínas. O Haruto percebe que o seu HP está diminuindo gradualmente por causa da permanência debaixo da água. Seus amigos o dizem para voltar à superfície para respirar. Uma vez do lado de fora, eles começam a reclamar de que essa área é muito grande e que levará muito tempo para explorar completamente, mas a Sarri aponta para um lugar, dizendo que o que eles procuram pode estar escondido ali. Seus amigos seguem o seu conselho e o Haruto encontra uma espada presa no fundo do oceano, no local que ela sugeriu. E ela não é uma espada comum, mas sua antiga espada, a Pleiades, que é uma das armas mais fortes desse mundo. Ele pode definitivamente sentir que essa é sua espada e não uma cópia, e a Sarri lhe diz para retirá-la rapidamente. O Haruto segura a espada e ela começa a brilhar, mas então o chão abaixo deles começa a chacoalhar e o mar começa a se mover, até que do nada um monstro gigante aparece, que no caso é uma serpente marinha, que sai do chão com a espada do Haruto enfiada em sua cabeça. A Satsuki sabe que esse monstro se chama Eage e ele é o chefe dessa região. A Sarri aponta para os seus olhos vermelhos, que sugere que a criatura está enfurecida, assim como os dois chefes anteriores, contra os quais eles lutaram. De repente, a serpente marinha os ataca, e o Haruto bloqueia o ataque com sua aura. Ele corre para atacar o monstro, mas ele o afasta facilmente. A Sarri dispara contra o monstro, mas o seu tiro não é eficaz para perfurar sua espessa armadura. O seu ataque o distraiu, e ele está prestes a engoli-lo, quando alguém joga uma adaga dentro da serpente marinha. O punhal aumenta de tamanho e impede que a boca do monstro se feche. A Satsuki salva a Sarri, e então eles veem que a pessoa que acabou de salvá-la era o seu velho e antigo amigo, o Clive. Eles só conseguem olhar para ele chocados, enquanto o Clive desafia a serpente marinha. Ele atira sua adaga no olho da criatura para cegá-la, e em seguida sinaliza para os seus amigos voltarem à superfície. No entanto, quando chegam ao navio da Elvida, o Clive não está mais com eles, e deixa apenas uma mensagem para eles, dizendo que tem algo para fazer e que os encontrará em breve. O Haruto e os outros ficam surpresos com o seu aparecimento e o desaparecimento repentino, mas eles se lembram que o Clive é exatamente assim. No dia seguinte, o Haruto e a Satsuki visitam Taka no mundo
real, onde ele mostra sua riqueza e diz a eles que irá os recompensar com qualquer coisa por tê-los atacado antes. A Satsuki o surpreende ao pedir todo o cardápio de sobremesas e dizer que não vai compartilhar nada com ninguém, mas depois que ela termina de comer, ele vai direto ao assunto. O Taka quer falar sobre a Asahi e ele pergunta aos seus amigos se eles notaram algo estranho desde que ela voltou. A Satsuki aponta para o fato de que os rumores estão se espalhando com uma rapidez fora do comum, e o Taka diz que a maior guilda da Union, a Gnosis, estava por trás disso. A Gnosis era uma guilda secreta e obscura que tinha muita influência até mesmo no mundo real, e o Haruto e a Satsuki acham difícil acreditar que eles estavam tentando fazer com que todos fossem atrás da Asahi no jogo. O Taka diz que quer salvá-la, mas também pede que eles mantenham esse segredo para ela. E depois disso, a Satsuki conta para ele que a Pleiades, a arma do Haruto, está presa na serpente de uma criatura marinha. E ela também diz como o antigo companheiro deles apareceu e depois os deixou, como se ele fosse um fantasma. O Taka acha tudo isso difícil de acreditar e suspeita que a pedra vermelha que dá a Asahi aqueles flashbacks terríveis é a chave para resolver os mistérios que os cercam. Ele afirma ter uma teoria sobre o fato do corpo da Asahi ainda estar vivo no mundo real e que os cientistas estão tentando fazer experimentos com ela. O Haruto e a Satsuki se assustam ao ouvir isso, e até mesmo o Taka acha sua hipótese vergonhosa. Nesse momento, seu mordomo chega para informá-lo de que eles encontraram o endereço da Nozomi, e o Taka fica nervoso, porque ele não quer que os seus convidados saibam que ele está secretamente procurando pelos seus antigos companheiros. Ele afirma que está fazendo isso para deixar a Asahi feliz, e não tem planos de reunir o antigo grupo novamente. Mais tarde, o Haruto e a Satsuki entram no jogo novamente, e juntos com a Asahi, eles tentam conquistar a arma do Haruto novamente. A sua segunda tentativa também é um fracasso total, e enquanto eles se lamentavam, o Clive chega para cumprimentá-los. O reencontro é bastante estranho, pois ele tenta se esquivar das perguntas sobre o encontro anterior, e diz que eles conversarão sobre suas vidas reais mais tarde. O Clive afirma que também estava atrás dessa coisa marinha, e que os encontrou por coincidência. Seus amigos acreditam nele, mas a Elvida tem algumas suspeitas sobre ele. O Clive lhe mostra um item raro, que permite que eles respirem e se movam livremente dentro da água. O item é jogado no mar e todos mergulham. Eles se encontram cobertos por uma camada protetora, e então a serpente marinha aparece diante deles, e seguindo o plano deles, o Haruto ataca primeiro, e esfaqueia a criatura com toda a sua força para fazê-la gritar de dor. Depois disso, o Clive lança os seus punhais no monstro, e a Asahi aumenta o poder deles com suas balas. O ataque combinado deles cria uma teia de fios ao redor da serpente marinha, e o Clive a prende. Com a ajuda do Haruto, ele puxa o monstro para fora do mar, e todos os outros monstros também vêm à superfície. A Satsuki congela o monstro, e a água ao redor dele com uma poderosa magia de gelo. O Haruto corre para liberar sua arma, mas assim que ele toca a espada, o Clive os esfaqueia por trás. A Satsuki e a Asahi ficam incrédulas ao vê-lo cair, e a Asahi começa a hiperventilar, e o seu senso de arte profética é ativado involuntariamente. O Haruto acorda em uma cama de hospital e se pergunta como chegou até aqui, e então a Asahi entra em seu quarto e o abraça. Ela chora ao dizer que ele ficará bem em breve, mas o Haruto ainda não tem ideia do que está acontecendo. A Asahi explica que há 6 anos atrás ele foi derrotado no Union, quando tentou proteger a Nozomi, e no mundo real ele entrou em coma depois desse incidente. O Haruto sabe que isso não é verdade, pois a Asahi morreu tentando protegê-lo daquele ataque, mas nesse momento ela está viva na frente dele. Depois disso, seus outros amigos também chegam para cumprimentá-lo, e eles parecem felizes juntos. O Haruto pergunta a eles sobre o jogo Reunion, mas eles nunca ouviram esse nome. Eles só conseguem ficar imaginando o que é que está acontecendo, e à noite, quando ele estava perdendo a mente, ele vê o holograma da Alice aparecer em seu quarto. O Haruto pergunta a ela o que está acontecendo, e ela lhe diz que nesse momento ele está em um mundo criado pela habilidade da Asahi. Ela explica que o uso do poder que eles usam dentro desse jogo não se limita somente ao mundo virtual, e que eles podem ser usados também no mundo exterior. E a arte profética da Asahi não era apenas a capacidade de ver o futuro, mas também a capacidade de escolher entre diferentes futuros possíveis, e ela ainda não sabe sobre isso. Há alguns momentos atrás, quando o Haruto foi apunhalado pelas costas pelo Clive, ela ativou subconscientemente sua habilidade e escolheu esse mundo em que ele não morre e fica em coma. Essa foi a única maneira de impedir que ele jogasse Reunion e evitasse sua morte. O Haruto acha difícil de acreditar nisso, e a Alice explica que o Union não era apenas um jogo, mas um laboratório e um campo de treinamento para ajudar as pessoas a treinarem e despertarem seus sentidos, para que eles pudessem ser usados na vida real. No entanto, tudo isso era secundário, e o Union e o Reunion foram jogos desenvolvidos apenas porque as pessoas por trás deles queriam despertar a arte profética da Asahi. A Alice afirma que a guilda Gnosis foi quem criou a Union para obter sua habilidade. Eles provocaram um intenso estresse psicológico na Asahi para forçá-la a despertar suas habilidades, e ela criou esse mundo. E assim que ela termina de lhe contar isso, o tempo da Alice se esgota, e ela desaparece. Mas antes de ir embora, ela diz ao Haruto que ele é o ponto de singularidade, e somente
somente ele pode salvar a Asahi. O Haruto se pergunta o que pode fazer e distraidamente pega o seu anel sem perceber o espelho com defeito. No dia seguinte, a Asahi o visita e o lembra da promessa que fizeram logo antes do acidente. Ela pediu ao Haruto que prometesse a ela que eles se protegeriam mutuamente e por isso eles trocaram anéis no jogo e estavam planejando fazer isso na vida real também. Ela acha que é um bom momento para trocar os anéis na vida real, mas o Haruto acha que isso não está certo. Ele diz que ela já o salvou 2 vezes, mas ele não consegue aceitar esse mundo. Ele diz a Asahi que precisa voltar para o mundo real para protegê-la, e o mundo começa a apresentar falhas graves. Ela ri sem ter certeza do que ele quis dizer com isso, mas acredita nele mesmo assim. Eles então dão suas mãos, e os seus anéis agem como catalisadores, o que envia o Haruto de volta para o mundo de onde ele veio. Ele chega em reunião logo antes de ser esfaqueado pelo Clive, e ele invoca sua espada para desviar do ataque. Os dois ficam em posição de luta, e o Haruto fica feliz ao ver a Satsuki e a Asahi. A Satsuki confronta o Clive e lhe pergunta por que ele atacou seu amigo, e ele responde que mudou nos últimos 6 anos, e que agora ele é um inimigo dos seus antigos amigos do grupo Subaru. No entanto, Haruto tem certeza de que o Clive nunca trairia seus amigos. Ele percebe que a pessoa na frente deles não é o Clive, mas um metamorfo que o imita. O Haruto o ataca e embora o homem bloqueie com sua espada, ele não consegue se esquivar do soco que vem cheio da sua aura. Esse soco tira completamente o ar dos seus pulmões, o que desfaz a sua mudança de forma. O homem que está fingindo ser o Clive retorna à sua forma original e usa o círculo mágico em sua mão para controlar a criatura marítima. Ele monta na criatura e se apresenta como Simon, o sexto maníaco da guilda Gnosis, e ele declara que os matará aqui. Ele usa sua habilidade e se funde com a criatura marítima para se tornar um monstro horrendo e dispara uma explosão de energia contra o Haruto e seus amigos. A Satsuki bloqueia o ataque, mas o seu escudo se rompe e eles são levados pelo vento. O monstro fundido separa seus braços e o dispara como projéteis, e a Satsuki mais uma vez coloca um escudo para proteger ela e seus amigos. O Simon continua a atacá-los e quebra os escudos, e na fumaça resultante do ataque, ele pega a Satsuki e diz ao Haruto para não se mexer se quiser que ela viva. O monstro pede a Asahi que desperte o seu poder para salvar a sua amiga e aperta a Satsuki com força, ameaçando esmagá-la até a morte. A Asahi começa a usar o seu poder para salvá-la, mas de repente, uma enxurrada de adagas vem em direção ao monstro, cortando seus membros, o que acaba libertando a Satsuki. O Haruto a pega e descobre que a Elvida veio resgatá-los, mas ele percebeu que ela não é quem finge ser. A Capitã Pirata se transforma e revela que ela era o verdadeiro Clive o tempo todo, e o Haruto agora tem certeza de que este é o seu amigo, por conta da sua pose característica. O Clive chama a atenção do metamorfo que estava o imitando, e diz a ele que roubo de identidade não é brincadeira. Eles se preparam para lutar novamente, mas antes que alguém possa atacá-lo, o Simon cria um círculo mágico gigante que cobre o céu. Ele invoca milhares de raios, e o Haruto protege a Asahi, suportando o ataque até o fim. O monstro fica impressionado, mas ele lhes diz que a Satsuki e o Clive morreram por conta do seu ataque. No entanto, ele leva um choque quando o Clive o ataca de repente, e então ele e a Satsuki saem do esconderijo. Eles dizem que sobreviveram ao ataque combinando suas habilidades, e o Simon fica chocado. O Clive usa o seu poder para transformar as facas que ele jogou no monstro em ganchos. O Haruto entende o plano e joga a Asahi para alto no céu, para que ela possa disparar a faca transformada. Ela atinge o gancho e ativa sua capacidade para prender qualquer monstro. O monstro fundido cai no mar congelado e o Haruto aproveita a chance para pegar a sua espada, mas ela está presa com muita força. De repente, ele tem uma ideia e pede aos seus amigos que cooperem com ele. A Satsuki e o Clive enviam seus poderes na direção dele, e a Asahi os combina e envia em direção à espada, carregando-a totalmente com sua energia combinada. A espada começa a brilhar e o Haruto usa o seu ataque combinado definitivo para destruir o Simon e a serpente marinha por dentro. E depois de um flash de luz brilhante, o inimigo é reduzido a nada, e o Haruto e as meninas se reúnem com o Clive no navio. E antes que eles possam falar sobre o passado, eles lhes mostram o cristal vermelho que caiu depois que o monstro foi derrotado. A Asahi o pega, e outra lembrança dos cientistas encapuzados fazendo experimentos vem em sua mente. Nessa memória, a Alicia vem para resgatá-la e derruba os cientistas. Ela usa sua habilidade para selar o sentido da Asahi e em seguida, uma bola de cristal vermelha sai de dentro dela e se estilhaça em vários pedaços. A memória termina e todos percebem que as pedras vermelhas com os flashbacks são a parte da bola de cristal que se quebrou na visão. O grupo chega até o Taka, que não acredita que o Clive é real. Então ele o ataca e o domina para provar suas habilidades. Ao ver que poderia derrotá-lo facilmente, o Taka concorda que esse Clive não é um impostor. O Haruto e os seus amigos lhe contam tudo o que aconteceu no mar e mostram até mesmo a arma do Haruto que eles conseguiram como prova. O Taka acha difícil de acreditar e os leva para a base de sua guilda.
Lá o Clive os informa que a mulher que salvou a Sarri se chama Alicia e que ele estava trabalhando com ela para manter a Sarri a salvo nas sombras. O Haruto afirma que já a conheceu, o que deixa a Satsuki e a Sarri com ciúmes, e eles exigem que ele conte tudo que sabe sobre ela. O Haruto conta que ela apareceu para ele algumas vezes e depois conta a história de ter sido enviado a outro lugar, criado pela Sarri para salvar sua vida e como ele conheceu a Alicia por lá. Ele repete o que ela lhe contou sobre o verdadeiro poder da Sarri e ninguém acredita que a habilidade dela possa realmente escolher um futuro mais adequado, e o Taka começa a brigar com o Haruto. O Clive ri deles, porque eles costumavam brigar assim no passado, mas ele os lembra de que o mais importante agora é proteger a Sarri, já que a guilda mais forte, a Gnosis, está atrás dela. Por isso, todos os membros do grupo Subaru precisam despertar os seus poderes para protegê-la. A Satsuki diz que eles ainda não podem se completar, pois a Nozomi está desaparecida e ela quer ir vê-la. O Taka lhe dá o endereço, mas diz que não pode ir com eles, pois a Nozomi sempre fica nervosa e tímida perto dele, e ele suspeita que ela esteja com medo dele. Ele não faz ideia de que ela gosta dele, e a sua falta de noção enfurece a Satsuki e a Sarri. No mundo real, Haruto e a Satsuki vão ao encontro da Nozomi em sua casa, e a encontram no portão. Ela mudou muito em relação ao passado e os convida para conversar, enquanto tomam um café. A Nozomi informa a eles que agora trabalha como modelo. Ela diz que quando foi transferida de escola, ela se esforçou muito para mudar e se tornou mais popular quando ganhou confiança. Depois que eles terminam de conversar, o Haruto pede que ela faça login no Reunion, pois todos já estão lá, mas a Nozomi responde que não pode lhe fazer esse favor, pois ela parou de jogar desde que a Sarri morreu naquele incidente. A Satsuki e o Haruto lhe dizem que a Sarri ainda está viva no mundo de Reunion, mas ela se recusa a acreditar neles. Eles tentam convencê-la a confiar neles e ver a Sarri pessoalmente depois que ela fizer login, mas isso não adianta. Mais tarde, todos, exceto a Nozomi, se conectaram e estão em sua antiga base, onde só podem falar sobre o quanto a Nozomi mudou. A Satsuki pede ao Taka que vá com eles, para encontrá-la na próxima vez, dizendo que ela definitivamente o ouvirá se ele pedir que ela faça login. Ele ainda não gosta da ideia, mas a Sarri implora que ele vá ao encontro da Nozomi, e ele não tem escolha a não ser concordar em encontrá-la. Nesse momento, uma notificação do evento aparece diante deles, e a Satsuki lê que se tratava de alguma coisa de dança, como se fosse um baile de formatura no jogo para nerds que não conseguem encontrar um parceiro no mundo real. A descrição do evento afirma que será uma noite romântica, em que o amor eterno florescerá entre os parceiros, e a Satsuki e a Sarri sabem o que querem. A Satsuki está nervosa e inquieta, até mesmo no mundo real ela está assim. Então ela se conecta mais cedo no jogo e chama o Haruto para encontrá-la em particular. Ela quer que ele a convide para a dança e fica corada ao dizer isso para ele. O Haruto fica surpreso, mas a Satsuki não consegue mais segurar seus sentimentos e confessa que gosta dele desde a escola primária. E vendo que ele está atordoado demais para responder, ela pede para que ele fique à vontade. O Haruto não consegue tirar as palavras dela da sua mente e só consegue pensar na amizade deles, enquanto olha para as fotos antigas. Mas então ele recebe uma mensagem do Taka, pedindo para que ele vá ao túmulo da Sarri agora mesmo. O Haruto vai até o encontro dele, e lá o Taka declara que convidará a Sarri para dançar com ele no dia seguinte, e ele queria pelo menos contar ao seu rival sobre isso. O Haruto age como se isso não fosse nada demais, e diz a ele para fazer o que quiser. O Taka odeia essa atitude e lhe dá um soco, e o Haruto pergunta qual é o problema dele, logo em seguida tenta revidar, mas o Taka o vence sem fazer esforço. Ele afirma ser melhor do que o Haruto em tudo, tanto no mundo real quanto dentro do jogo. Ele diz que sempre pensa na Sarri e que ele quer proteger o seu sorriso, mas ela escolheu Haruto ao invés dele. O Taka fica furioso por ela ter sacrificado sua vida por ele e deseja que o Haruto fosse quem tivesse morrido naquele dia. O Haruto fica furioso ao ouvir isso e grita que o Taka nem sequer está pensando no que a Sarri quer. Ele o ataca, mas o Taka o derruba no chão, enquanto declara que sempre amou a Sarri e que ele quer mantê-la feliz agora. O Haruto se levanta e diz a ele que a Sarri o vê apenas como um amigo e que o desejo dela é que todos os amigos se unam novamente, formando o grupo Subaru. O Taka o atinge, mas o Haruto agora bloqueia seu ataque e anuncia que também ama a Sarri, e em seguida lhe dá um soco. O Taka fica sem palavras após a sua declaração de amor e diz que agora vai desistir da Sarri. Ele sempre se irritou com o fato do Haruto nunca ter declarado seus verdadeiros sentimentos antes, mas agora que ele conseguiu que ele revelasse a verdade, ele está satisfeito. O Haruto sai depois de ouvir isso, e o Taka tira o anel aí do grupo Subaru do seu medalhão e enterra um deles sobre o túmulo da Sarri, dizendo que certamente a esquecerá. Dentro do jogo, a noite da dança finalmente chegou e a Satsuki está esperando ansiosamente pelo Haruto. No entanto, ele se desculpa com ela e diz que não pode ir com ela. Ela responde que entende e diz a ele para ir com a Sarri. Quando ele sai, ela começa a chorar, mas o Taka aparece por trás dela e diz que também convidou a Sarri para dançar, mas ela o rejeitou. A Satsuki diz que ele não parece tão chateado quanto ela esperava, mas ele diz que amadureceu
enfureceu depois da sua briga com Haruto. Então, ele se oferece para ser o parceiro de dança da Satsuki para a noite, já que ambos perderam a batalha do amor, e ela aceita a oferta. Enquanto isso, Haruto e Asahi se encontram, e o Haruto a convida para dançar, e ela fica muito feliz. Eles dançam e se perdem nos olhos um do outro. No mundo exterior, sem saber do desenvolvimento dos triângulos amorosos, a Nozomi se lembra do momento em que se apaixonou pelo Taka. Ela era apenas uma garota fraca e tímida na escola primária, e em um certo dia o Taka teve a gentileza de ajudá-la com as tarefas de limpeza, depois que todos a abandonaram. Ela decide então encontrá-lo no jogo e faz login. A Nozomi chega ao salão de dança, esperando encontrar os seus amigos lá, mas assim que entra no salão ela encontra o Taka dançando alegremente com a Satsuki. Nesse momento seu coração se parte, ela começa a chorar enquanto foge e chega a um lugar vazio do lado de fora. De repente o lugar ao redor dela falha, e ela se vê em um salão estranho e escuro. A Nozomi se pergunta onde está, quando do nada uma mulher e um palhaço vêm cumprimentá-la. Eles se apresentam como os membros da Gnosis e riem do fato dela ter sido enganada pelo amigo, e ela obviamente fica aterrorizada com o palhaço. Depois de alguns dias, o Haruto e a Satsuki se encontram no mundo real. Ele fica constrangido a encará-la, mas agora ela está mais calma, pois já chorou muito nos últimos dias. Eles se encontram com Taka do lado de fora da casa da Nozomi, e lá ela conta aos meninos que na noite passada ela recebeu uma ligação da mãe da Nozomi, dizendo que a sua filha havia sumido de casa. Eles perguntam à mãe dela os detalhes, e ela diz que não sabe nada além do fato de que a Nozomi deixou o seu fone de ouvido VR em sua mesa antes de sair de casa. O Taka o hackeia e descobre que a Nozomi fez login apenas uma vez, há 2 dias, e a Satsuki percebe que foi no mesmo horário em que todos estavam dançando. Os membros da Subaru fazem uma chamada de vídeo, e depois que o Taka e o Clive terminam a investigação sobre a sua amiga desaparecida, o Clive descobriu que depois que a Nozomi se conectou, ela foi ao salão de dança, e ele acrescenta que ela ainda está dentro do Reunion, e descobriu que ela está localizada na Fortaleza do Dragão nesse momento, mas a sua localização na vida real não pode ser rastreada. O Haruto faz login e visita sua base, onde encontra a Asahi tentando redecorar a base. Eles se olham nos olhos e começam a se aproximar, mas o Clive e a Satsuki os interrompem, porque precisam encontrar a Nozomi. Eles se teleportam para a Fortaleza do Dragão, onde o Taka está esperando por eles, e eles descobrem que a fortaleza parece ter sido feita pelo sentido do mundo dos sonhos da Nozomi. Eles entram na fortaleza e acham difícil acreditar que a Nozomi tenha conseguido fazer isso logo após entrar no jogo. Enquanto exploram o prédio, o Haruto percebe uma armadilha e em seguida, monstros enormes de pelúcia emergem do chão e os cercam. O grupo tem certeza de que esses são os familiares da Nozomi, que esse lugar foi criado por ela. A Asahi quer falar com a Nozomi por meio dos seus familiares, mas eles não são amigáveis e a atacam. Felizmente, o Haruto a salva de se machucar e mata os 2 familiares. Junto com o Clive, a Satsuki tenta queimar os outros 2, mas eles resistem à sua magia de fogo e caminham em direção a ela. Ela está prestes a usar um outro ataque, quando vê a Nozomi e os familiares a atacam, mas o Taka e o Haruto a protegem deles. A risada cruel da Nozomi ecoa no salão, quando ela diz que o Taka é quem mais se importa com a Satsuki. Ela cumprimenta os seus antigos amigos mais uma vez, e o Haruto fica chocado com a forma estranha como ela estava agindo. A Nozomi ri e bate palmas quando ela vê a Asahi viva dentro do jogo, mas depois diz aos seus amigos que eles cometeram um erro ao vir atrás dela. De repente, os 2 jogadores da Gnosis aparecem na sala e se apresentam como o 5º e o 4º jogadores mais fortes de sua guilda. A Nozomi ri ao declarar que entrou na Gnosis e criou essa fortaleza combinando seus poderes com o palhaço. O Haruto fica furioso e declara que irá recuperar a sua amiga, mesmo que precise usar a força, e o palhaço usa seu poder para convocar seus familiares ao redor deles. Os heróis lutam contra os familiares e os destroem um a um. A Satsuki ataca a mulher, mas ela usa um movimento combinado com o palhaço para criar um tecido mágico que absorve todos os seus ataques. O Haruto tenta atacá-la também, mas os seus ataques também são absorvidos pelo pano mágico, e na vez da Nozomi, ela convoca os seus familiares para atacar os seus amigos. Eles tentam fazê-la voltar à razão, mas ela os ataca, dizendo que eles a decepcionaram. A Satsuki diz a ela para acordar, dizendo que todos estão aqui para salvá-la, mas ela a insulta e a chama de cachorra, que dá para qualquer um. A Nozomi arranca uma mecha do seu cabelo e a teleporta através do tecido mágico para que ela chegue até a Asahi sem ser detectada, e lá o cabelo se transforma em uma pequena cobra de 2 cabeças e a morde. A Asahi grita de dor ao ver uma lembrança terrível em que o Haruto se recusou a confiar em sua capacidade de prever o futuro e quase fez besteira em uma luta contra um monstro. Ele se recusou a admitir que estava errado e começou a discutir com ela. A lembrança é ainda mais
mais intensa na forma de um sonho, e a Asahi desmaia, dizendo que odeia o Haruto. Os dois membros da Gnose desaparecem ao lado da Nozomi, dizendo ao Haruto e os seus amigos que eles se encontrarão em breve. A fortaleza começa a desmoronar, assim que a Satsuki voa com a sua amiga para longe do perigo. Eles voltam para sua base, onde a Asahi se recupera do sonho ruim. O Haruto está com ela e quer passar a noite para cuidar dela, mas a Asahi diz a ele que está bem e sugere que ele se concentre em encontrar e trazer a Nozomi de volta aos seus sentidos. Logo, a Satsuki e o Clive também retornam à base e os informam de que o Taka mobilizou a sua guilda, os Illuminati, para procurar a Nozomi. O Clive diz a Satsuki e ao Haruto para fazerem logout e descansarem um pouco, pois já era tarde da noite no Japão, enquanto ele iria ficar no jogo para cuidar da Asahi por conta da diferença de fuso horário. Ele faz companhia para Asahi, mas quando a deixa sozinha por um tempo, os buracos da mordida da cobra da Nozomi começam a espalhar o seu veneno muito mais profundamente em seu corpo e em sua mente. No mundo real, o Taka convida o Haruto e a Satsuki novamente. Ele lhes conta sobre os detetives que ele contratou para procurar a Nozomi no mundo real. As coisas que ela disse a ele o fizeram perceber que a culpa era dele, mas ele ainda não sabe exatamente o que fez de errado. A Satsuki percebe que o Taka continuará sendo um idiota se ela não revelar tudo a ele, e ela começa a explicar o que forçou a Nozomi a mudar. Ela diz que a Nozomi o ama, e quando o viu dançando com uma outra garota, ela ficou tão chocada que isso acabou mudando toda a sua personalidade. O Taka finalmente percebe que estava de errado, e como a guilda Gnose se aproveitou do ciúme da Nozomi, ele jura encontrá-la e consertar as coisas, mas de repente o trio sente uma dor aguda na cabeça além de tontura. Eles olham em volta e descobrem que o bolo e as bebidas acabaram, e o tempo mudou, sem que eles percebessem. Eles entram em pânico e se perguntam o que está acontecendo, mas então um homem estranho aparece atrás deles e lhes diz que o tempo é o seu aliado nesse momento. Ele agradece ao Haruto e os seus amigos por terem ajudado a Asahi a desenvolver suas habilidades, e todos percebem que o homem é um membro da Gnose e tentam atacá-lo, mas o homem manipula o tempo mais uma vez e desaparece sem deixar rastros. O Taka e a Satsuki descobrem que o tempo voltou ao normal, e o Haruto se lembra do que a Alicia lhe disse sobre as pessoas serem capazes de usar os seus sentidos na vida real. Ele fica preocupado com a Asahi e corre para casa para entrar no jogo. No jogo, a Asahi está dormindo e tem um sonho sobre o incidente passado em que o Haruto ignorou seu plano. Mesmo depois de errar na primeira vez, ele se recusou a seguir o plano dela e derrotou o chefe inimigo de uma maneira diferente. Ela ficou furiosa com ele por não confiar nela e disse que não queria ver o seu rosto nunca mais, e ele apontou sua espada para ela. O corpo dela treme ao sonhar com isso, e quando Haruto vem até ela, ela se encolhe ao vê-lo. Seus outros amigos também se reúnem e contam a ela e ao Clive que um membro da Gnose usou seus sentidos na vida real. O Clive não duvida nem um pouco deles e acha que o homem que manipulou o tempo era o líder da Gnose, que a Alicia havia lhe avisado uma vez. De repente, o esconderijo deles começa a tremer e a Asahi diz a todos para fugirem, mas é tarde demais e o teto cai sobre eles. De alguma forma, eles conseguem se teletransportar para fora e lá encontram uma torre brilhante em frente ao esconderijo. O Haruto acha que ela se parece com a fonte espiritual de água branca que eles limparam há 6 anos, e eles têm certeza de que a Nozomi é a única que pode recriar tal coisa. Eles se infiltram na torre de cristal e sobem em busca de armadilhas e monstros. Ao entrarem em uma réplica da sala do chefe, a Asahi tem um flashback das lembranças amargas de sua luta com o Haruto, porque esse incidente aconteceu na fonte de água branca. O veneno da picada da cobra começa a se espalhar ainda mais, e ela ignora o Haruto quando ele pergunta se ela está bem. Eles seguem em frente, e a Asahi usa os seus sentidos para avisar o Taka sobre um ataque de um monstro que se aproxima, mas nada acontece. O Haruto percebe que algo está incomodando a Asahi e sugere que eles deveriam voltar agora, mas ela rejeita a simpatia dele e corre para salvar a Nozomi. O resto da equipe não tem escolha a não ser segui-la até o chefe no último andar. Então a Nozomi sai para cumprimentá-los, e a Asahi pede para que ela pare com sua loucura e volte para eles. Ela responde que não tem nenhum vínculo com a equipe agora, e mais uma vez amaldiçoa o Taka e a Satsuki. O Taka diz a ela que a Gnose está manipulando suas emoções negativas para controlá-la, mas ela não se importa com isso. Ela pega sua arma e convoca o exército de seus familiares, e então se transforma em uma mistura de monstros. O Taka diz a ela que definitivamente a salvará disso, mas então os dois membros da Gnose aparecem a um lado dela e dizem a ele para tentar libertá-la das garras deles. A Nozomi ordena que a sua família ataque os membros da Subaru, e todos entram em formação para lutar. Eles atacam um exército interminável de familiares, e a Asahi não consegue usar a sua habilidade de profeta quando ela é mais necessária. De repente, ela ouve a voz da Nozomi em sua cabeça, dizendo que ninguém acreditaria nela, mesmo que ela pudesse usar a sua arte agora mesmo. A Asahi começa a perder a cabeça e todos ficam preocupados com ela. Isso dá ao palhaço a chance de atacá-los com seus 1000 canhões, e o grupo deles acaba sendo separado. A Nozomi enfrenta o Taka e a Satsuki. Ela os ataca enquanto os xinga, e o Taka bloqueia o ataque e diz a Satsuki para não revidar. Ele declara que salvará a Nozomi
sem machucá-la e a prende em uma estátua no chão. O Taka destrói a estátua para abrir um buraco e ele cai por esse buraco junto com a Nozomi. Eles chegam a um andar inferior e ele diz que quer falar com ela, mas ela se recusa a ouvir e bate nele. O Taka não se esquiva e continua caminhando em direção a ela, mesmo quando ela o ataca mais uma vez. A Nozomi então fica nervosa e pergunta por que ele não está se esquivando, e ele lhe diz que não merece se esquivar, pois a machucou. Ele explica que sempre amou a Sarri, mas ela nunca teve nenhum sentimento por ele. Por conta disso, ele se tornou amargo e cruel, um verdadeiro garoto emo, e é exatamente por isso que ele consegue entender as emoções dela. Ele sabe como a Nozomi se sentiu mal depois de vê-lo dançar com a Satsuki, mesmo que eles estivessem apenas consolando um ao outro, depois de serem rejeitados por suas paixões. Agora ele quer assumir a responsabilidade por isso. Então o Taka esclarece todo o mal-entendido, dizendo que não existe nada entre ele e a Satsuki, mas a Nozomi ainda o ataca, dizendo que agora é tarde demais para isso. Sua aura de senso de divindade destrói os familiares que ela lança contra ele, e quando ele a toca, o controle mental da Nozomi é interrompido. O Taka diz a ela que está com raiva de si mesmo por não ter percebido os sentimentos dela e pede desculpas mais uma vez, dizendo que ele é um idiota. A Nozomi começa a chorar e ele a abraça, declarando sua intenção de suportar toda a punição pelos erros que cometeu. Ele ativa sua habilidade, destruindo sua transformação e removendo o sentido maligno que possuía o seu corpo. A Nozomi volta ao normal e é dominada pela dor e pelo arrependimento pelo que ela fez com seus amigos, mas o Taka a abraça e lhe diz que eles devem voltar para os seus amigos. Ele promete ficar sempre com ela e a Nozomi relaxa por um tempo, até ela se lembrar da coisa horrível que ela fez com a Sarri. No último andar, dois jogadores da Gnosis se perguntam o que a Nozomi está fazendo lá embaixo, mas eles não se preocupam muito, pois ela já fez a sua parte ao corromper a mente da Sarri. Eles atacam os membros restantes do grupo Subaru, cercando Haruto e a Sarri e o Clive com o tecido mágico. A Satsuki tenta libertá-los, mas o seu ataque é absorvido pelo tecido mágico. O palhaço diz a ela para parar de desperdiçar o seu poder e ataca, mas ela o bloqueia. Os dois jogadores da Gnosis começam a provocá-los, dizendo que o poder da Sarri despertará completamente quando seus amigos morrerem na frente dela, um a um, e então eles vão usar esse poder para levar o mundo a um futuro melhor. O Haruto fica furioso e dá o sinal para que o Clive lance o seu ataque combinado. O Haruto lança suas bolas de energia no céu e o Clive as atinge com suas adagas, transformando-as em seus clones. O palhaço tenta atirar em todos eles, mas a Satsuki o ataca de outra dimensão e o empurra para trás. Os dois membros da Gnosis lutam contra todos os clones, mas então Clive amarra a garota com cordas vermelhas e aparece de sua sombra. O Haruto ataca o palhaço, mas a Sarri ordena que ele pare, e ele hesita e não consegue fazer um ferimento fatal. O Haruto e os seus amigos olham para a Sarri, que está emanando uma aura sombria, e ordenando que os seus amigos lutem contra um monstro imaginário. Ela perdeu completamente a cabeça, e quando o Haruto tenta acordá-la, ela alucina que ele está tentando atacá-la. Ela grita que o odeia e atira nele a queima-roupa, e é assim que o Haruto desmaia, a aura obscura que envolve a Sarri desaparece e ela volta a si. Ela começa a chorar enquanto o abraça, dizendo que esse não é o futuro que ela deseja. A Satsuki vai consolá-la, mas a Sarri começa a brilhar intensamente e a repele. O Clive quer ajudá-los, mas está preso na barreira de tecido mágico. Os membros da Gnosis afirmam que a Sarri acordará agora, já que ela recebeu o maior choque possível, e eles a prendem em uma prisão mágica. A Satsuki tenta impedir a morte do Haruto, desacelerando o tempo com todo o seu poder, enquanto o Clive se debate dentro da barreira mágica de tecido, esquivando-se das balas do palhaço. O tecido prende e o restringe, e o palhaço salta em sua direção, com o objetivo de acabar com sua vida. De repente, a Alice aparece do nada, liberta o Clive e destrói as armas do palhaço. Os dois membros da Gnosis sabem quem ela é e planejam derrotá-la junto com o grupo Subaru. No entanto, antes que qualquer um possa lutar, a prisão mágica em que a Sarri está presa se rompe, e ela grita enquanto seu corpo emite uma luz ofuscante. Enquanto isso, Haruto acorda em um local escuro, sem ninguém ao seu redor. Ele se aproxima e vê a Sarri chorando e implorando para que ele não se aproxime dela. Mesmo assim, ele vai até ela e a acaricia, enquanto diz para ela não chorar. A Sarri então se lembra do dia que o Haruto apontou sua espada para ela, sendo que naquele dia ele só queria destruir o monstro que se escondia atrás dela. Então ele lhe disse que se tornaria mais forte e a protegeria, para que ela não precisasse mais chorar, e sorriu para ela. E no mundo do Reunion, o Haruto se levanta com seu corpo ferido, e graças ao seu vínculo com a Sarri, ele desperta sua habilidade e a faz voltar ao normal. O palhaço e a mulher acham que não tem chance de vencer o Haruto, já que ele despertou completamente, mas eles não se atrevem a voltar de mãos vazias para o chefe. Nesse momento, o Taka e a Nozomi também chegam ao local, fazendo com que toda a equipe ficasse reunida. O Haruto quer punir os jogadores da Gnosis por terem machucado a Sarri, mas eles combinam suas habilidades e transformam o tecido mágico em uma cúpula ao redor deles e abrem portais com armas voltadas para dentro. Eles dizem a Sarri que os seus amigos morrerão dentro da cúpula, mas ela acredita que o Haruto se libertará dessa armadilha.
Dentro da cúpula, o Haruto usa o seu poder recém-despertado e usa um ataque com o nome que ele acabou de inventar, convocando leões espirituais brancos, que destroem toda a cúpula mágica e derrotam os jogadores da Gnosis em apenas um golpe. Quando todos saem, a Satsuki repreende o Haruto, porque ela queria interrogar os seus inimigos depois de derrotá-los, mas o seu ataque os matou instantaneamente. Depois disso, a Nozomi pede desculpas por tê-los colocado em perigo, mas os seus amigos já a perdoaram, e eles têm uma reunião emocionante novamente. Depois disso, eles agradecem a Alicia por tê-los salvado, e ela afirma que eles venceram a batalha com suas próprias forças. A Asahi agradece por tê-la salva dos experimentos, mas a Alicia se recusa a contar a eles a sua verdadeira identidade. Ela tira a bainha da espada do Haruto e a entrega a ele, e quando ele embainha sua espada, ela desaparece. Depois disso, todos retornam ao mundo real. E por falar em diversão, a Nozomi desmaiou em um cybercafé, e o Taka mais uma vez pede desculpas a ela. Ele promete ficar com ela para sempre e assumir a responsabilidade pelo que ele fez, quando ela estava consumida por suas emoções malignas. A Satsuki e o Clive também descansam em seus lugares, e o Haruto acorda em seu quarto. Ele sorri ao pensar que a Asahi realmente trouxe o grupo Subaru de volta, e em um local distante, a Alicia também se desconecta, e ela sabe que a sua missão de deter a Gnosis ainda não terminou. No dia seguinte, eles novamente se conectam ao jogo e encontram a Asahi lá. A equipe lendária chamada Subaru finalmente se reuniu, e eles juram proteger uns aos outros e se tornar lendas nesse mundo. Enfim, esse anime termina por aqui, provavelmente nunca terá continuação. A nota dele no Miami List foi 6, então pode me agradecer por ter assistido tudo e resumido tudo pra vocês. Mesmo que algumas partes vocês não tenham entendido, já aviso que a culpa não é minha, o anime que deixa tudo mal explicado mesmo.